nós falamos, né, sobre o Augusto Comte, e uma questão primordial, né, do pensamento de Augusto Comte era aquela ideia de que a sociologia seria, então, uma área do conhecimento que ela teria um papel similar ou na mesma linha da ciência da natureza, que era de entender, né, o funcionamento da sociedade, assim como, por exemplo, as ciências da natureza compreendiam o funcionamento, por exemplo, vamos fazer uma analogia com o corpo humano, né? Então, é, a ideia básica do pensamento do positivismo, tanto em Augusto Comte quanto em Emile Durkheim, é entender o funcionamento da sociedade para entender, né, como, em uma analogia, por exemplo, ao corpo humano, compreender o papel de cada uma das instituições e como essas instituições poderiam ser interdependentes, assim como o médico, né, tenta compreender lá o papel e a funcionalidade de cada órgão, né, do nosso corpo, por exemplo, as interdependências, né, em cada um deles, assim, da mesma forma, seria o papel do sociólogo para compreender, por exemplo, momentos de crise, né, ou como até aqui, né, já nesse primeiro slide, nessa chargezinha, né, já mostra aqui o quê? Durkheim aqui, ó, dando um soco no individualismo, essa mocinha aqui, ela está usando uma camisa escrito individualismo, e aqui a outra está usando a palavra escrito anomia, né? O que, que seria isso, moçada? Porque o Durkheim, quando a gente tem essa discussão das teorias sociais, nós temos sempre aquela discussão inicial e primordial. O indivíduo, ele é livre para tomar suas decisões ou ele é fruto de imposições sociais, né? Então, aqui o Durkheim, o positivismo, ele vai ser da linha, né, que vai defender de que a sociedade, né, nós somos moldados aí pela sociedade e que a sociedade tem um papel, as macroestruturas sociais têm um papel primordial, né, na composição aí das ações individuais. E a anomia, nós vamos ver que a anomia ela é um sinônimo, né, de algo que está anormal, ou seja, quando existem índices de fatos sociais considerados ruins, como altos índices de suicídio, de violência ou de desemprego, por exemplo, vai ser necessário, né, compreender essa que ele chama de patologia social e resolver essas anomias. Então, é uma espécie de compreensão de que a sociedade estaria doente, né, e que ela precisaria ser resolvido estes problemas. Então, o Durkheim é um cidadão do século XIX, né, um pouco mais à frente de Augusto Comte. Então, ele está, né, vivenciando ali todo esse contexto aí da industrialização, da Revolução Industrial e das mudanças lá do século XIX. Então, até uma comparação, a gente vai ver um pouco, a gente vai ver ainda uma aula específica sobre Marx, mas o Durkheim, né, eu até falava isso lá naquele primeiro o vídeo lá sobre as falácias contra a sociologia. O Durkheim, ele era, assim como Augusto, como Comte, eles estavam preocupados em compreender uma forma de encontrar uma estabilidade, né? Ou seja, lutar lá contra aquelas crises, aquelas possíveis anomias ou patologias sociais que seriam aí contrárias a essa estabilidade da ordem social aí da economia capitalista, né? Então, a grande preocupação dele era entender como fazer para se conseguir esta estabilidade. Beleza? Um dos principais conceitos aí de Durkheim vai ser a sua compreensão sobre o que seriam fatos sociais. Ou seja, para ele, a sociologia nada mais é do que o estudo de fatos sociais. E o que seriam esses fatos sociais? Seriam, vamos dizer assim, assuntos que não só se remetem a comportamentos individuais aleatórios,
mas são fatos que são dignos de serem estudados pelas ciências sociais, né? Então, eles vão ter algumas características, tá? Então, aqui, né, ele vai dizer, né, que, como a gente falou lá atrás, para Durkheim, a sociedade vai moldar a ação do indivíduo, né? Seus comportamentos, atitudes, ideias e ações. Parecido com o que a gente viu lá atrás, falando sobre socialização, né? Nós vamos ser moldados, então, pela sociedade, segundo Durkheim. Então, o que seriam os fatos sociais, né? Esses modos de agir do indivíduo, que são introjetados na mente de cada um de nós. Então, formas, né, maneiras de fazer, de pensar, reconhecíveis pela particularidade de serem capazes de exercer sobre as consequências particulares uma influência coercitiva. Alguém aí sabe me dizer o que seria uma influência coercitiva? Um de cada vez, por favor, tá? Sem briga. O que seria uma influência coercitiva? Opa, temos manifestações no chat. Risos apenas. Pô, só risos, Iago. A influência coercitiva não tem nada de engraçado. Alguém sabe o que é coerção? Alguém? Putz. Reprimir? Ah, exatamente. Apareceu aí, ó. Gustavo tem a ver com coagir. Thaís Moreira, influenciar alguém, manipular, reprimir. Então, a coercitividade é justamente isso. Por exemplo, né, a gente pode dizer que essa forma de coerção ela pode se dar através de regras explícitas ou de regras implícitas, que não estão descritas. Por exemplo, quando vocês estão lá quando a gente estava no modelo presencial, né, nosso modelo tradicional de ensino, tinha algumas regras lá no código de ética. Por exemplo, vocês não podiam ir para o IFES de chinelo, né? Isso estava previsto no código de ética. Então, se alguém fosse visto lá de chinelo, tomaria uma ocorrência. Isso é uma forma de fazer uma influência coercitiva, ou seja, fazer com que o comportamento das pessoas sejam correspondentes àquela regra específica. Ou seja, o medo, você vai ter um medo de ser punido, de tomar ocorrência, e você vai acabar agindo. Uma outra influência coercitiva é quando não formalizada, é quando alguém te dá uma olhada, aquela olhada condenatória. Vamos dizer que você jogou um lixo aí, uma casca de banana na rua, e aí alguém te olhou feio, assim, tipo, te condenando já por ter jogado aquela casca de banana. Não necessariamente você vai tomar uma multa ou vai preso por isso, mas a pessoa ele te coagiu, né? Ela te deu uma olhada, assim, aquela olhada condenatória, por exemplo, né? E isso faz com que essa influência coercitiva ela vá moldando o nosso comportamento. Então, ele vai ser um elemento muito importante para entender os fatos sociais, né? Então, para Durkheim, de uma forma simplificada e objetiva, os fatos, para um elemento, né, da sociedade ser considerado um fato social, nós vamos precisar aí de 3 características, né? Então, a primeira característica é o que a gente chama aqui de exterioridade. O que seria exterioridade? Exterioridade é quando este fato social, por exemplo, ele é exterior ao indivíduo. Então, aqui a gente tem o elemento exterior e aqui a gente tem o elemento individual de cada um. Né? Então, ou seja, estas ações específicas, elas acontecem independente das ações individuais das pessoas. Então, elas estão estabelecidas já coletivamente. E nós vamos observar que todas essas características, elas já são fruto ali
de um legado, né, anterior, que seria essa questão do que a gente falou aqui, ó, que todos esses modos de agir já estão introjetados na mente de cada um de nós. Por exemplo, né, nós, neste ano, 2020, nós vivemos, vamos dizer assim, hoje, por exemplo, né, já é comum um hábito que anteriormente não era, que quando você sai na rua, né, que já é algo que assim é recomendável apenas se você for, se for necessário por conta do coronavírus, mas já é um hábito que está sendo introjetado, né, por várias questões, que é o hábito de usar a máscara, né? Então, é algo que já está, né, por conta de um legado anterior. Por exemplo, existiam algumas culturas, né, principalmente as orientais, lá tanto o Japão até a China, já era muito comum para eles usarem máscaras, né, até por conta, não só por conta de vírus, mas por conta de poluição também. Mas então já é algo aí que está se estabelecendo coletivamente e é algo que é exterior, independente das ações individuais, é algo que está sendo estabelecido, né? E é algo que, por exemplo, se nós pode ser, né, que seja mais disseminada aí por conta da proteção e tal, que pode ser que não era tão comum, por exemplo, às vezes você estava gripado e você não usava, você saía na rua às vezes sem máscara. Você podia até passar a gripe para outras pessoas e tal, e não usar, né, não seria tão comum. Mas geralmente quando a gente pensa, né, nesses fatos, nessa característica da exterioridade, é algo que ela está tão assim introjetado de forma coletiva que a gente acaba até passando, a gente acaba passando para as pessoas, né, quando vão nascendo. Então aí a gente pode pensar, por exemplo, aquelas características, né, relacionadas à questão do que é ser masculino, do que é ser feminino. A gente pode pensar aqui na própria questão do preconceito racial. Ele é algo que ele está tão introjetado, né, por conta da nossa história recente, que ele é algo que ele já está, ele acontece independente de ações individuais, mas ele está presente, né, de forma exterior. Então a gente pode pensar várias outras questões também, né, que estariam presentes aqui nessa questão da exterioridade. A segunda característica seria a generalidade, que é assim, é algo que acaba sendo comum a todos, né? Todo mundo acaba sabendo daquilo ou sendo impactado com aquilo, né? A gente pode pensar aqui, por exemplo, em uma outra questão, que é a questão da violência, né? Então, a violência é algo que de forma objetiva ou de forma subjetiva, todo mundo é impactado, ou diretamente, uma pessoa que pode ter sido assaltada, né? Enfim, ou talvez quando você vê uma notícia, você acaba também tendo ali uma questão subjetiva, que é o medo. Pô, assaltaram fulano de tal em uma rua lá em Guriri, né? Aí você já fica assim, caraca, se eu for lá perto, né? Eu acabo tendo o medo, né? Então é algo aí que pode ser objetivo, né? Ou subjetivo, mas de toda forma, se você faz parte aí da sociedade, você acaba sendo impactado. E um outro aspecto é um elemento de coercitividade, ou seja, se você não tiver aquele comportamento esperado pelas outras pessoas, você acaba sendo coagido aí, né, a ter um determinado tipo de comportamento ou até mesmo pressionado, né, a ter esse comportamento. A gente pode pensar em algumas questões, né? Como o Durkheim, a perspectiva dele, coloca uma pressão dos fatos sociais muito grande sobre o comportamento dos indivíduos, isso leva a crer que a sociedade seria muito estática, né? Assim, já que sempre a sociedade seria aí um ciclo infinito, né? As pessoas nascem, elas vão receber uma certa socialização e aí elas vão crescer, vão ter aquela mesma consciência da forma que elas foram socializadas e aí elas vão socializar os seus filhos dessa mesma forma e aí por aí vai. Então, assim, acaba que a teoria de Durkheim, ela tem um pouco dessa perspectiva da questão estática, né, que seria
uma oposição a uma sociedade mais dinâmica, né, onde as pessoas teriam mais liberdade para agir e para influenciar, né? Apesar de que Durkheim vai pensar em crises, né? Então, a gente vai ver sobre anomia, sobre patologias, que vai mostrar um pouco também de que a sociedade ela não vai conseguir, né, plenamente aí esta relação, esse ciclo de relações sem mudanças, né, sem alterações, sem revoluções, enfim, né? Beleza? Esta charge aí da Mafalda, né? Acho que é Mafalda, ela mostra um pouco aí essa brincadeira, né? Ela falando, né? Pegando aí uma fita métrica e medindo na cabeça dela, falando, será que aqui cabe tudo o que vão meter na cabeça? Né? Então, será que realmente essa charge é até um pouco crítica, né, em relação a isso? Será que realmente nós somos plenamente influenciados, né, pela sociedade realmente, pelas ideias que são introjetadas na nossa cabeça? Ou será que nós vamos buscar aí também certo grau de liberdade? A partir daí, então, galera, o Durkheim vai dizer o quê? Ele vai dizer que naqueles passos lá do fato social, nós vamos atingir, então, a sociedade, né, por conta dos fatos sociais que vão sendo introjetados na nossa cabeça, né, como a Mafalda falava. Então, o Durkheim vem com esse conceito, né, o conceito de consciência coletiva, né, que é nada mais como a forma pela qual os fatos sociais são representados na vida de cada um, né? Então, é a consciência coletiva que vai impor as regras sociais que precisarão ser obedecidas por cada indivíduo, ou seja, as normas de comportamento que regem a vida de todos. Então, como eu falei lá, já que essas normas de comportamento vão ser coercitivas, elas vão acabar nos influenciando. Então, por exemplo, por que que nós nos vestimos, né, de uma forma específica e indivíduos orientais, né, se a gente for pegar de origem muçulmana, por exemplo, se vestem de uma forma diferente? A gente pode usar esse modelo como para pensar, né? Então, assim, a gente pode dizer que o estilo de vestimento, usando calça jeans, né, camisas específicas e tal, é, a gente pode dizer que eles são fruto aí da nossa consciência coletiva, dos nossos fatos sociais. Já diferentemente em outras culturas, né, que vão ter outras regras sociais, aí que foram criadas pela socialização específica de cada cultura, né, e que vão precisar ser obedecidas. Então, a gente pode pensar em várias coisas, né? Por exemplo, existem culturas que têm por muito tempo tiveram um casamento obrigatório, né, entre alguns grupos específicos. Então a gente pode pensar, né, alguns exemplos aí em relação a isso, que acabam sendo regras sociais de um grupo específico e que se você não obedecer, de certa forma você vai ser coagido ali a obedecer esta regra. Beleza? Então tá. Então o Durkheim, né, ele vai usar esse modelo, né, da consciência coletiva, então, para dizer que isso vai acabar se manifestando através da cooperação entre os indivíduos, né? Então, nós, né, na nossa vida em sociedade, nós vamos ter essa consciência coletiva de acordo com o grupo social onde nós fomos socializados, e a partir daí, né, na maior parte da nossa vida, né, eu não sei se alguns de vocês, mas eu acho que alguns de vocês já exercem algum tipo de trampo, né? Já fazem algum tipo de trabalho aí. E na maior parte da nossa vida, nós vamos estar aí exercendo algum tipo de função, né? Que a gente chama hoje de trabalho. E aí o Durkheim pensou, né, como essa consciência coletiva vai interagir através, no interior, né, da divisão do trabalho social. E aí é um elemento importante a gente pensar, lá no início eu falei que o Durkheim dava um valor, né, assim como Augusto Comte, os autores que são positivistas, a questão da estabilidade.
a estabilidade da sociedade, né? E era uma sociedade especificamente, assim como a nossa hoje, mas era uma sociedade já capitalista, né? Onde já tinha um Estado que controlava e organizava a vida social e o modo econômico, né? O modo econômico da sociedade capitalista de mercado. E aí a gente vai ter aqui então, esse elemento. O Durkheim vai pensar, então, como para manter essa consciência coletiva integrada e coesa no âmbito do trabalho, né, das profissões, de fato, dos ofícios que as pessoas vão exercer em sociedade, como se pensar, então, essa questão da solidariedade, para que a sociedade tivesse a mesma consciência coletiva, independente, né, já que é uma sociedade capitalista, ela pressupõe, então, classes sociais, as pessoas vão ter classes sociais e vão ter trabalhos diferentes, de acordo com a sua classe social. E como fazer, então, para essa galera que passa a ser completamente diferente, né? Como fazer, né? Porque a gente vai ver o autor Karl Marx, que ele vai dizer, né, que essas diferenças de classe, elas vão ser elas não vão ter possibilidade de conciliação, né? Então ele via lá a sociedade de classe como uma sociedade de luta do homem contra o homem, né, de acordo com seus interesses econômicos. Já o Durkheim ele vai dizer não, nós temos que pensar aí no modelo, né, de solidariedade entre essa galera aí que tem diferenças de classe, né, diferenças econômicas. Então aí, para isso, ele recorreu a um recurso conceitual que é, então, primeiro entender quando a sociedade não tinha essa diferenciação, né, essa diferenciação de classes sociais. E aí, para isso, ele deu o conceito de solidariedade mecânica. Galera, a partir desse momento começam a ter muitos conceitos diferentes, mas assim, como eu estou gravando, né, então nós vamos ter aí uma videoaula depois, né, pronto, com isso. Eu vou postar lá, então, caso você tenha dúvidas, né, no roteiro, eu vou passar lá para vocês fazerem o estudo dirigido, de acordo com os conceitos também, para vocês irem entendendo, então fiquem tranquilos, beleza? Então tá. Então, solidariedade mecânica é o primeiro modelo aí para o Durkheim pensar como o trabalho, então, vai ser organizado em uma sociedade ainda anterior ao capitalismo, que aqui seria uma sociedade pré-capitalista ou uma sociedade modelo agrário, né? Vamos pensar assim. Então, para ele, a solidariedade mecânica, ela atuava, então, quando a divisão do trabalho quer dizer, tipo assim, pensa num hospital. No hospital a gente vai ter o médico, vai ter o enfermeiro, vai ter o fisioterapeuta, vai ter o técnico de enfermagem, vai ter a secretária, né, do atendimento, do pronto-socorro, vai ter o vigilante que vai cuidar da segurança patrimonial do prédio, vai ter o setor administrativo. Será que todo mundo lá ganha o mesmo salário? Alguém sabe me dizer? Alô, Terra, câmbio, tem alguém aí? Até onde eu sei, nem todo mundo ganha o mesmo salário, não. Então provavelmente não, né? Este exemplo que eu dei do hospital, ele vai estar presente na sociedade de solidariedade orgânica por Durkheim, ou seja, onde as pessoas vão ter diferenciação. Então, na nossa sociedade hoje, que é uma sociedade de solidariedade orgânica, ela vai mostrar uma diferenciação do trabalho muito grande. Já nessa sociedade aqui pré-capitalista, de acordo com o Durkheim, ela vai ser pouco diferenciada, ou seja, ela não vai ter tanta essa diferenciação como eu dei o exemplo do hospital agora, né? Então as pessoas lá, como elas tinham funções muito parecidas e exigia-se uma formação, né? Quase assim, nenhuma formação formal, mas era uma formação prática. As pessoas eram muito iguais no sentido de sua renda, no sentido da forma que elas viviam, né? Ainda era uma sociedade sem tecnologia, com tecnologias básicas, aí não tinha como hoje, né? A gente tem hoje tantas tecnologias, né, diferentes, e isso gera um custo. Então, nesse momento aqui para o Durkheim,
era mais fácil das pessoas serem, vamos dizer assim, solidárias, né, ou coesas, segundo ele, porque as pessoas não tinham muita diferenciação, né? O trabalho exercido pelas pessoas era muito igual, né? Aquele trabalho rural, no campo, enfim. Também tinha essa questão de pouca tecnologia. Então, as pessoas naquele período, né, esse período então é um período pré-capitalista, as pessoas iam se distinguir somente por alguns papéis, assim como a questão de gênero, né, se fosse homem, se fosse mulher, ou de acordo com a idade. Então não teria uma distinção muito grande. Para Durkheim, esse momento foi o momento da solidariedade mecânica. Aí com isso, né, então aí segundo né, a apresentação, então era uma característica aí de sociedades tribais, feudais ainda. A solidariedade não se dá em função de alguma dependência ligada ao trabalho, mas sim por causa da tradição, da religião ou de alguma forma de sentimento comum às pessoas. Então aquela ideia, né, igual acontece às vezes em cidades pequenas, né, não é o caso muito de São Mateus, que já é uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, né? Então, uma cidade que as pessoas não se conhecem muito e tal. Mas é como um distrito, às vezes, né, interiorano, quando chega alguém diferente, né? Quando chega alguém diferente lá, as pessoas geralmente se conhecem, né? E elas acabam tendo um sentimento comum entre elas ali, né? E ficam olhando, assim, os outros, assim, tipo, as pessoas que chegam novas, né, de uma forma diferente. É igual no IFES, né? Quando vocês chegaram, né? Os calouros chegam, a galera fica olhando assim e tal, quem é esse pessoal? Aí vocês vão se integrando e tal aos poucos. É tipo isso, beleza? A solidariedade orgânica, para Durkheim, é quando nós estamos já numa sociedade capitalista, que aqui entraria aquele exemplo que eu dei para vocês do hospital, né? No hospital, nós temos lá uma série de profissões diferentes, né? Se a gente fosse enumerar aqui, a gente pensaria, sei lá, só o exemplo que eu dei básico, sei lá, num sete cargos diferentes. Então, assim, essas pessoas têm salários diferentes, essas pessoas têm costumes diferentes, essas pessoas tiveram formações diferentes, né? Por exemplo, às vezes para você ser talvez atendente lá, talvez foi exigido o ensino médio, mas para você ser médico, né, você precisa ter o curso superior em medicina, enfim. Então aqui a solidariedade orgânica, o Durkheim vai pensar como então, né, unir essa galera que é tão diferente, assim, por conta do ponto de vista econômico, né? Como unir essa galera? Porque ele falava assim, pô, nossa sociedade pré-capitalista era mais fácil de garantir a estabilidade social das pessoas, estabilidade no sentido de coesão, né? Porque, pô, o Durkheim, ele vive no século XIX, ali a galera tava, tipo, atordoada pela Revolução Francesa, né? Então, que gerou um rebuliço muito grande. Então, a ideia do Durkheim, né, é entender, então, como nessa sociedade capitalista, que é tão diferenciada e tão complexa aí por conta das questões somente econômicas que eu falei, mas também cultural, enfim, como garantir, então, que as pessoas tenham essa solidariedade orgânica, né? Então, aqui é caracterizada, né, por sociedades aí do tipo industrial. Então, os indivíduos estão juntos porque fazem coisas diferentes, né? Então, eles são interdependentes. Então, se a gente for pensar o exemplo do hospital, por exemplo, a gente pode pensar que lá dentro as funções, uma depende da outra, né? Então, o médico, para exercer a sua função, ele vai precisar do enfermeiro, do técnico em enfermagem. Às vezes, para fazer uma cirurgia, ele vai um especialista, um cirurgião, um especialista em alguma parte do corpo, ele vai precisar do anestesista para dar anestesia no indivíduo e acompanhar lá a cirurgia, assim como vai precisar dos auxiliares lá de serviços gerais que vão fazer a limpeza, assim como vai precisar também do cara que faz a segurança, né? A segurança patrimonial, porque às vezes alguém pode invadir o hospital, né? E, sei lá, querer pegar alguém que esteja internado. Então, assim, a ideia do Durkheim é que essa solidariedade seria mantida não necessariamente porque as pessoas são, assim, altruístas,
né? Então, esse pensamento, o conceito de solidariedade, ele não está ligado assim, nossa, como as pessoas pensam umas nas outras, como elas são altruístas ou têm boa vontade. Não. Para Durkheim, as pessoas vão, no caso, pensar nessa relação de dependência, de que sozinho eu não sou nada. Nossa, que triste. Sozinho eu não sou nada, né? Eu sempre dependo de outra pessoa. É igual na nossa relação de educação também. Na escola, né, nós somos interdependentes. O professor, ele depende do aluno, assim como a gente depende do pedagógico, a gente depende da galera que cuida da limpeza, a gente depende dos vigilantes também. Então, essa relação de interdependência, né, é porque justamente cada um exerce uma função diferente. E no final, essas relações, elas não acontecem de forma isolada, né? Então, elas acontecem porque cada um exerce seu papel. Se o caminhão do lixo deixa de passar, né, a vida se torna insustentável de tanto lixo na rua e assim, por assim, vai, né? Então, esse é o conceito aqui de Durkheim de solidariedade orgânica. Então, nessas sociedades para Durkheim, a solidariedade é dada pela grande especialização. Então, como, por exemplo, se a gente for pegar uma carreira específica, né? Igual eu falei da medicina. Pô, o anestesista vai depender do cirurgião, o cirurgião vai depender de outro profissional. Então, nós temos um fenômeno, né? O Durkheim, que estava ali na transição, final do século XIX, início do século XX, as pessoas, né? As carreiras, elas estavam entrando numa fase, né? Até da ciência mesmo, onde existe uma grande especialização, né? Tradicionalmente, o conhecimento ele era mais genérico. As pessoas, às vezes, ela era física, matemática, filósofa, o cara tinha uma formação genérica. Nós acabamos chegando num acúmulo tão grande do conhecimento, onde esses profissionais acabariam não existindo mais, né, de tanto conhecimento que nós fomos acumulando aí, somente no século XX. Então, nós chegamos aí num período de especialização. E esses especialistas, então, vão ter que entender, né, as suas relações aí de interdependência para que a sociedade, então, garanta essa estabilidade, né, num contexto de tanta heterogeneidade, né, de onde nós somos aí tão diferentes, para que nós consigamos aí ter aquilo que o Durkheim falou lá, que era a promessa, né, de uma consciência coletiva, né? Então, esse daí é o pensamento de Durkheim para a sociedade moderna, a sociedade aí capitalista do início do século XX. Beleza, galera? Então, isso aqui eu não vou passar agora não, né? Depois eu boto no slide para vocês que a nossa atividade ao conteúdo em relação ao conteúdo dos conceitos de Durkheim, eu vou mesclar lá no estudo dirigido. Beleza? Então, moçada, heterogeneidade, né? Então, heterogeneidade gostarem, né? Na verdade, o processo de diferenciação que nós temos. Então, a sociedade da solidariedade orgânica é um contexto onde as pessoas vão ter uma diferenciação muito grande, né? Na solidariedade mecânica, cara, minha cachorra é bolada, vocês estão vendo, né? Então, os conceitos de Durkheim, né, que merecem nosso destaque, é o conceito de fato social, né, a gente compreender as três características dos fatos sociais, a gente compreender o que é consciência coletiva, né, e nós compreendermos aí a diferença entre a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Beleza, moçada? Eu sei que deve ter sido muita dúvida, muito conteúdo aí, alguns conceitos novos para vocês, mas a gente gravou aqui. Espero que vocês façam aí as suas anotações. E em breve eu vou colocar lá o modelo lá do roteiro para pesquisa, né? E vou colocar lá também a planilhinha para vocês irem colocando os grupos aí das turmas, tá bom?
E aí fiquem tranquilos. Trilha de Piratas do Caribe. Eu não entendo esses códigos, não. Beleza, então, gente, alguma dúvida? Não, tá tranquilo. De boa? Tô- Então tá bom. tô- Valeu, Eu então. tenho uma pergunta sobre. Professor? Fala. Oi. Diga. Uma pergunta sobre o começo da aula, perdão. Que o senhor colocou uma atividade de quarentena sociológica, certo? Que vale 11 Isso. pontos. É aquela primeira atividade que o senhor passou e que era para responder em forma de texto ou vídeo? É isso aí. Porque o senhor, antes disso, tinha colocado um questionário lá no Moodle. Só que ninguém viu, porque na época a gente não sabia sequer mexer no Moodle. Ah, E aí tá. eu fiquei meio na dúvida. Não. É aquele primeiro vídeo que eu fiz lá sobre isolamento social e compulsão da proximidade. Beleza? Beleza, obrigada. Não, quem não fez ainda pode fazer, tá, gente? Inclusive aí, tô- corram atrás do prejuízo. Acho que Renata também tinha mandado aqui. Então também pode, quem tiver com a atividade atrasada lá, pode correr atrás e mandar. Beleza? Tem mais alguma pergunta aí? Professor, Diga. já terminou? Ou ainda tá começando? Ou ainda. Cara, vai acabar, né? Já, e na verdade, eu acho Não, que Eletro tem aula agora, 2 horas, né? Não é? eu acho que é. Deixa eu ver aqui. Temos Ih, Acho que Eletro o tem Nelson. aula. sim, É, Nelson. é Nelson. Ixi, Beleza? quem Mas conversar aí, muito. mas aí qualquer coisa me manda lá no WhatsApp. Eu não tenho zap, Tranquilo? eu não tenho zap seu, não, professor. Você não tá no grupo não da turma? Não. Pô, bicho.